Olá a todas e a todos. Eu sou o professor Bruno de Ataí de Prata, docente do Departamento de Engenharia de Produção da Universidade Federal do Ceará. Essa é mais uma videoaula da disciplina Fundamentos de Economia, disciplina lotada no Departamento de Engenharia de Produção e ofertada pelo Centro de Tecnologia para todas as engenharias do CT. Estou adotando nessa aula o material didático fornecido de apoio ao professor pela editora Sanger Learning, que edita no Brasil o livro Introdução à Economia, uma tradução da sexta edição norte-americana, né? Um livro do Mankey, um livro adotado em várias escolas do mundo todo. Então, estou referenciando o material didático de suporte ao professor que eu estou utilizando. Na aula de hoje, nós iremos abordar um tema relacionado à microeconomia, o oligopólio. Depois de estudar esse capítulo, é importante que o aluno se aproprie do referencial teórico, leia o capítulo do Mankey, se aprofunde em outras questões e não meramente acompanhe os slides, tá certo? Então, após a leitura do capítulo, o aluno poderá responder as seguintes questões: quais são os resultados possíveis para o oligopólio? Por que é difícil para as empresas oligopolistas cooperarem? Acho que ficou aqui um pouco confusa a tradução. Como são as leis antitrust utilizadas para promover a concorrência, né? Então, essas três questões serão respondidas ao final do capítulo. Então, mensuração da concentração de mercado. Nós vimos algumas aulas atrás que um mercado competitivo era um mercado no qual um conjunto de atores estão dispostos e aptos a consumir e outros atores estão dispostos e aptos a oferecer. E nenhum desses atores consegue influenciar preço ou quantidade no mercado. Então, as bases da economia clássica e neoclássica, suas premissas, são calcadas nessa suposição, que é uma suposição muito forte do mercado competitivo. Nós temos uma relação de concentração, ou seja, o percentual da produção total do mercado abastecido pelas 4 maiores empresas. Então, quando o mercado é pulverizado, quando existe uma grande quantidade de empresas que dividem entre si essa produção total, o mercado se aproximaria mais dessa competição, né? Só que na prática nós verificamos que isso nem sempre ocorre. Já citamos em sala de aula os exemplos, no caso do Brasil, por exemplo, da indústria automobilística, das operadoras de telefonia celular, dentre outras questões. Então, quanto maior essa relação de concentração, ou seja, quanto maior o percentual total do mercado suprido pelas 4 maiores empresas, menor a concorrência e menos aquele mercado se aproxima de um mercado competitivo. Então, nesse capítulo, vamos centrar a análise no conceito de oligopólio, uma estrutura de mercado na qual existem altas taxas de concentração. Então, o Mankey apresenta aqui alguns exemplos, estão aqui um pouco fora de contexto, porque não falo o ano, etc. Mas, enfim, alguns setores nos Estados Unidos, consoles de videogame, bolas de tênis, 100% concentrado em única empresa, né? E outros setores aqui, ó, cartões de crédito, pilhas, refrigerantes, ferramentas de busca, creio que seja o Google, Yahoo, Bing, etc. Cereais, cigarros. Então vocês podem observar que nesses tipos de indústrias existe uma alta proporção da concentração e, por conseguinte, uma menor concorrência. Então, oligopólio. O oligopólio pode ser definido como uma estrutura de mercado na qual apenas poucos atores dispostos e aptos a vender, que seria a oferta, né? Eles podem oferecer produtos similares ou idênticos. Então, aquela proporção da produção total, aquelas 4 empresas que detêm a maior fração do mercado, ela é alta, né?
Então, a concentração é alta. Então, o comportamento estratégico em oligopólio pode ser descrito como segue. A decisão da empresa sobre o preço ou a quantidade pode afetar as outras empresas e levá-los a reagir. A empresa considerará essas reações ao tomar decisões. Aí isso nos leva a uma área muito interessante, muito incipiente, mas que nos últimos anos cresceu bastante, que é a teoria dos jogos. Se não me engano, em 1954, o matemático húngaro radicado nos Estados Unidos, John von Neumann, publicou com Oscar Morgenstern, acho que era um economista escandinavo, se me falha a memória, um livro, The Theory of Games and Economic Behavior, ou seja, a teoria dos jogos e o comportamento econômico. Inicialmente, a teoria dos jogos era conhecida como The Theory of Games, depois, hoje em dia, se chama Game Theory, né? Então, a teoria dos jogos, ela estuda como os atores tomam decisões em situações estratégicas, em que existem conflitos de interesse. Por exemplo, nós temos os jogos de soma zero, que é um jogo de perde e ganha. Então, o ganho de um jogador corresponde à perca do outro jogador. E temos os jogos cooperativos, nos quais os jogadores, os atores podem fazer coalizões. Então, a teoria dos jogos seria esse estudo de como as pessoas se comportam em situações estratégicas. Então, em 1994, alguns pesquisadores, o matemático John Nash, norte-americano, um pesquisador alemão que era o Selten e outro europeu que não me recordo agora a nacionalidade dele, o Arsani. Eles dividiram o Prêmio Nobel de Economia de 1994, que foi devotado à teoria dos jogos. Então, o John Nash é muito conhecido pelo aquele filme Uma Mente Brilhante, que vem de um livro que é muito interessante, a biografia dele, Uma Mente Brilhante, que eu recomendo fortemente que vocês leiam esse livro. É muito bom. Então, vamos tomar um exemplo de um duopólio, ou seja, um oligopólio entre duas empresas. Duas empresas vão agir com uma coalizão e, de certa forma, não vão competir entre si, vão repartir aquele mercado. Então, essa cidadezinha fictícia, Small Town, tem 140 moradores. Então, o bom... Estamos colocando aqui entre aspas, está fazendo uma espécie de juízo aqui. O serviço de telefonia celular com acesso ilimitado e telefone gratuito. Né? Então, existe aqui a programação da demanda de Small Town. Quando o preço é gratuito, todos os moradores têm acesso, têm interesse, se torna uma demanda por aquele serviço. Quando esse preço vai aumentando, a quantidade de habitantes que se interessam pelo serviço ela diminui. Então, temos aqui, creio que não ficou muito claro aqui no exemplo, mas esse FC deve ser Fixed Cost, né? Custo fixo. Então, o custo fixo de cada uma das firmas é 0 e o custo marginal ele é 10. Né? Então, aqui nesse exemplo do duopólio, nessa tabela nós temos uma simulação, o que ocorre com o mercado com a variação, essa variação do preço e da quantidade. Então, perdão, quando o preço é nulo, todos os moradores aderem ao serviço, a empresa não tem receita, tem um custo de 1.400 unidades monetárias e tem um prejuízo de 1.400 unidades. Quando você vai aumentando o preço, a quantidade vai diminuindo e você chega aí a questões, né? Aí nos últimos dois valores dessa tabela, 40 o preço, 40 unidades monetárias o preço, 60 a quantidade, 45 unidades monetárias e 50 a quantidade. Então, o ponto ótimo é esse ponto 40, 60, que é o ponto que leva ao maior lucro. Então, uma empresa que implementasse um monopólio, ela iria adotar 40 unidades monetárias e 60 consumidores, tendo o lucro máximo. Né? Nesse caso particular, se o mercado é competitivo, no ponto onde o preço é igual ao custo marginal, como nós vimos há algumas aulas atrás, nós temos essa quantidade de 120 e o lucro 0. Então, o que ocorre? Nesse caso particular, essas duas empresas, a T-Mobile e a Verizon, elas poderiam
fazer um conluio, né? Ou seja, um acordo entre as partes de um mercado a respeito de quais quantidades a serem produzidas e quais preços a serem cobrados. Então, nós vemos vários segmentos, vários setores industriais em que ocorre esse tipo de prática, como, por exemplo, postos de abastecimento de combustível. Nós temos, já disse o exemplo da telefonia celular, da indústria automobilística, e me faltaram aqui outros exemplos que eu ia citar, né? Então, essa T-Mobile, essa Verizon, poderiam concordar que para cada uma fabricar metade da produção do monopólio. Então, cada empresa iria repartir uma clientela de 30 unidades. Assim, outro exemplo clássico é de empresas de ônibus em sistemas de transporte público, é outro exemplo de oligopólio. Então, para essa empresa, as empresas iam repartir aquela quantidade ao preço de monopólio e teriam um lucro de 900 unidades. E se elas competissem, elas teriam lucro zero. Se elas fizerem um conluio, elas vão ter lucro 900. Então, racionalmente, pensando na maximização do lucro, essas empresas vão repartir esse mercado. Então, um cartel seria um grupo de empresas agindo conforme um acordo. Então, essa T-Mobile e essa Verizon, eles fizeram uma espécie de conspiração e esse acordo que elas fizeram vai ditar o funcionamento do mercado. Não existe a livre concorrência. Então, no Brasil existe um órgão que é o CAD, Coordenadoria de Desenvolvimento Econômico, algo desse tipo, não me lembro agora como é a sigla, mas eles defendem a livre concorrência. Então, eles tentam impedir essa formação de cartéis, né? E a questão da formação dos monopólios, né? Que é algo que é nocivo para o mercado competitivo, né? Então, nós temos aí um conflito aí entre o conluio e o interesse próprio. Então, o resultado do duopólio com o conluio foi repartir a produção, o mercado do monopólio entre duas empresas com lucro de 900. A T-Mobile poderia rejeitar esse acordo, aí a revelia produzir 40 unidades, né? Atender 40 clientes, né? E o que acontece com o preço de mercado e o que acontece com os lucros da T-Mobile? É do interesse da T-Mobile rejeitar o acordo. Se as duas empresas rejeitarem e produzirem, atenderem 40 clientes, determine o lucro de cada empresa, né? Então, se ambas as empresas mantêm o acordo, o mercado está repartido, elas vão ter um lucro de 900. Então, se a T-Mobile renegar o acordo e produzir 40, ela vai ter aí uma fatia de 70 consumidores, preço de 35. Então, você vê que 40 a demanda vezes 35 menos 10, que é o custo marginal, dá 1.000, né? Então, o lucro da T-Mobile seria maior se ela rejeitar o conluio. A Verizon terá a mesma conclusão, portanto, as duas empresas rejeitam o conluio, cada um produz 40. Então, a quantidade do mercado seria 80, o preço veiculado seria 30, de acordo com a tabela à esquerda, a programação da demanda, e o lucro seria igual a 800 unidades monetárias. Então, nesse caso, a decisão de rejeitar o conluio reduziu o lucro de cada uma das empresas em 100 unidades monetárias. Então, o conluio versus o alto interesse. As duas empresas estariam melhor se ambas mantiverem o acordo do cartel, né? Todavia, cada empresa a todo momento tem um incentivo para renegar o acordo se ela verificar que pode aumentar o seu lucro, né? Com a característica dinâmica do mercado de alteração desses preços, por exemplo. Então, a lição: é difícil para as empresas oligopolistas formar cartéis e honrar os seus acordos por causa dessa natureza dinâmica do mercado. Em alguns momentos elas podem se sentir compelidas a romper os acordos, isso geraria aí muitos atritos e isso acabaria dificultando a formação dessas coalizões. Então temos aqui um equilíbrio de oligopólio. Nós vimos em alguns slides anteriores que
cada firma produzindo 40, o preço seria de 30 unidades e o lucro de cada firma igual a 800, como vimos alguns slides atrás. É do interesse da T-Mobile aumentar a produção ainda mais para uma quantidade de 50, atender 50 consumidores de Small Town. É do interesse da Verizon aumentar a sua produção ainda mais para 50. Então, o que ocorre, né? Se ela aumenta a quantidade para 50, a quantidade do mercado seria 90, o preço igual a 25 e o lucro igual a 750. Né? Então, o lucro da T-Mobile e da Verizon são maiores para a quantidade de 40 clientes do que para uma quantidade de 50. Né? Desse modo, né, não é interessante para elas tomar essa estratégia. Então, aí vem o conceito de equilíbrio para um oligopólio. Já havia antecipado aí o John Nash, matemático, professor de Princeton, que faleceu recentemente em um acidente de carro. O equilíbrio de Nash, ele, de certa forma, ele refuta um dos princípios mais basilares da escola clássica da economia, que é aquele que, se as pessoas fizerem aquilo que é melhor para si, isso vai ser melhor para a coletividade. Então, a base da questão da mão invisível, do mecanismo de preços, da livre concorrência, etc, etc. Tudo isso é percolado por essa premissa. E Nash, quando defendeu o seu doutoramento, ele propôs o equilíbrio de Nash e ele, de certa forma, rejeitou todas essas hipóteses aí na situação de que se os indivíduos, ao tomarem as suas decisões, eles escolherem uma opção que leve em conta as posições dos outros atores no processo, pode ser tomada uma decisão que seja ótima para todo o grupo. Então, você abdica parcialmente da maximização da sua utilidade particular, porque muitas vezes quando você busca o que é melhor para si, você acaba tendo um resultado pior. Né? Então, quando você forma essa coalizão, quando você abre uma concessão, você perde um pouco, mas estrategicamente você ganha. Então, o que é dito aqui no slide? O equilíbrio de Nash é uma situação na qual os participantes econômicos que estão interagindo entre si escolhem sua melhor estratégia, dada as estratégias escolhidas pelos demais agentes. Então, não é escolher o que é melhor para si. Escolhe o que é melhor para si diante do que os outros vão escolher. Então, naquele filme Uma Mente Brilhante, que é um filme muito conhecido, estrelado pelo Russell Crowe, aquele ator australiano. Então é um exemplo que não se sabe se é uma lenda, se aquilo realmente aconteceu, de uma situação que estavam os alunos de doutorado em um bar e tinha uma moça muito bonita. E todos pediam aquela moça para dançar, chamavam aquela moça para dançar e ela se sentia cortejada e ela declinava os convites. Aí os rapazes iam buscar uma segunda moça não tão bonita e essas moças não aceitavam ser a segunda, né? Se sentiam assim menosprezadas, né? E rejeitavam, de forma que ninguém dançava com ninguém. Então, quando os alunos buscavam a mulher mais bonita, ninguém dançou com ninguém. Aí ele vislumbra a situação hipotética no qual a moça mais bonita não fosse convidada para dançar e os alunos de doutorado convidassem as outras jovens que não eram tão bonitas como aquela moça mais bonita. Todos dançariam, exceto a moça mais bonita. Então, esse que é o equilíbrio de Nash. Você abdica um pouco da sua utilidade para ganhar, pois no cômputo geral todos ganharão, certo? Então, a concorrência, ela de certa forma pode ser vista como predatória no curto, no médio ou mesmo no longo prazo. Isso é uma questão extremamente polêmica e tem pano para muita discussão. Então, no nosso exemplo de duopólio, existe um equilíbrio de Nash, no qual cada empresa produz 40. Né? Então, a situação que era melhor para elas era outra, mas dado que o outro vai tomar uma decisão, se pensa estrategicamente, tá certo? Esse aqui é o que está sintetizado, nós já falamos isso em slides anteriores sobre a Verizon e a T-Mobile.
Então, a comparação com os resultados no mercado. Quando as empresas operam em regime de monopólio e escolhem individualmente a produção para maximizar o lucro, né? Então, a quantidade no oligopólio é maior do que a quantidade do monopólio, mas menor do que a quantidade da livre concorrência. Por outro lado, o preço do monopólio é maior do que o preço da concorrência, mas menor do que o preço do monopólio. A produção e os efeitos do preço. O aumento da produção tem dois efeitos sobre os lucros de uma empresa. O primeiro deles seria o efeito da quantidade. Se o preço é maior do que o custo marginal, ao se aumentar a produção, se aumentam os lucros. O segundo efeito é o efeito preço. Aumentar a produção, aumenta a quantidade de mercado, que reduz o preço e reduz o lucro sobre todas as unidades vendidas. Se o efeito da produção é maior do que o efeito do preço, a empresa vai aumentar a produção. Caso contrário, se o efeito do preço é maior do que o efeito da produção, a empresa será compelida a reduzir a produção por causa do efeito do preço. Aí vem essa questão do tamanho do oligopólio, né? Se for apenas uma empresa, não seria um oligopólio, seria um monopólio. Nós temos aí um duopólio, um número maior do que 2 vai levando ao conjunto de empresas. Na medida que esse número de empresas que estão no oligopólio aumenta, existe uma tendência do mercado se tornar cada vez mais competitivo, né? E, de certa forma, aumentando-se essas empresas, ele poderia sair do regime do oligopólio. Então, o efeito do preço fica menor quando as empresas vão aumentando. O oligopólio parece cada vez mais com o mercado competitivo e o preço implementado naquele mercado vai se aproximar do custo marginal. A quantidade de mercado aproxima a quantidade socialmente eficiente. Então, aí vem um benefício do comércio exterior. O comércio aumenta o número de empresas concorrentes, aumenta a quantidade, trazendo P para mais, aproximando P do custo marginal. Então, quando o tamanho do oligopólio aumenta, nós migramos para um mercado competitivo. Então, aí vem essa questão da teoria dos jogos, que eu já defini em slides anteriores, me antecipei aqui um pouco, que é uma área muito interessante, uma área moderna. Em muitas áreas tem se estudado a teoria dos jogos, na área de engenharia, em sistemas elétricos, telecomunicações, recursos hídricos. Então, são áreas nas quais a teoria dos jogos tem sendo muito utilizada na engenharia. Em outras áreas, isso aí é até redundante, né? Então, a teoria dos jogos ajuda a entender o oligopólio e outras situações nas quais os jogadores interagem e se comportam estrategicamente. Então, nós temos uma estratégia dominante, que seria baseado naquele conceito de otimalidade de Pareto, que nós vimos em sala de aula, uma estratégia que domina as outras. As estratégias que são dominadas, elas podem ser descartadas, pois nenhum ator que é racional vai escolher algo que não vai satisfazer esse critério, né? Então, a melhor estratégia para um jogador em um jogo, independentemente das estratégias escolhidas pelos demais jogadores. Então, estratégias dominantes serão escolhidas, estratégias dominadas serão descartadas do processo decisório. Então, temos o dilema dos prisioneiros, que é um jogo clássico. Existem dois prisioneiros e eles são aprisionados em locais distintos e os policiais vão interrogá-los. Eles oferecem benefícios para a confissão, né? Uma espécie de delação premiada, né? Que está na moda aí. Então, essa confissão, se ele confessa ou se ele não confessa, ele vai ter um retorno diferente. Se um confessa e o outro não confessa, se ambos confessam, é o que nós vamos ver se eu estiver correto no próximo slide, não é no próximo, né? Então, vamos ilustrar aqui. A polícia prendeu Bonnie e Clyde, dois supostos assaltantes de bancos, mas só tem provas suficientes para prender cada um por um ano. Tá? A polícia os interroga em salas separadas e propõe um acordo. Se confessar e acusar o parceiro, será solto. Se não confessar, mas seu parceiro acusar você,
receberá 20 anos de prisão. Se ambos confessarem, cada um recebe 8 anos. E o que fazer, né? O tomador de decisão pode dizer, não, se eu confessar e acusar meu parceiro, eu vou ser solto, né? Se não confessar, mas o meu parceiro me acusar, vou receber 20 anos, né? E se ambos confessarem, cada um recebe 20 anos. Então existe um receio, confessar ou não confessar. Se eu confessar, eu vou ser solto, eu vou pegar 20 anos. Se eu ficar calado, eu seria inocente, mas se o meu colega me dedurar, né, se me acusar, aí eu vou pegar 20 anos se não tiver confessado. Então, o indivíduo se sente compelido a confessar, né? Então, o que acontece? Confessar é a estratégia dominante para os dois jogadores, né? Então, o equilíbrio de leste é esse. Ambos vão confessar, porque é muito perigoso, né? Se você não confessar, você tem a possibilidade de pegar um regime de 20 anos de reclusão. Confessando, você converge para uma reclusão de 8 anos. E para a polícia foi interessante, pois se ambos ficassem calados, eles iriam ficar condenados a apenas 1 ano. Né? Então, o equilíbrio de Nash é confessar. Esse dilema do prisioneiro ele é muito estudado, né? É muito interessante. Então, tanto Bonnie como Clyde se sentem compelidos a confessar e vão receber uma pena de 8 anos. Seria o melhor se ambos permanecessem em silêncio. Mesmo se Bonnie e Clyde tivessem combinado antes de serem presos, de permanecer em silêncio, a lógica do autointeresse toma conta e pode levá-los a confessar, porque ele vai sentir receio, a informação não é compartilhada, ele não sabe o que o outro vai decidir, né? Então ele vai ficar com medo de pegar 20 anos de reclusão e vai confessar para ter esse equilíbrio, né? Então, o oligopólio ele pode ser visto como um dilema dos prisioneiros, né? Quando os oligopólios formarem um cartel na esperança de alcançar o resultado do monopólio, eles se tornam jogadores, é um dilema dos prisioneiros e ficam naquela eterna, como é que eu poderia dizer, relutância de ver como é que devem agir. No nosso exemplo anterior, a T-Mobile e a Verizon são duopolistas no mercado de telecomunicações na Small Town. O resultado do cartel que maximiza o lucro seria quantidade igual a 30. Né? Então está aqui a matriz de retornos, a matriz de recompensas para o jogo. Né? Então se a quantidade é 30, a quantidade é 40. Se a quantidade é 30, o lucro da Verizon e da T-Mobile, se ambos implementarem essa estratégia, vai ser de 900. Se a Verizon implementa 30, a T-Mobile 40, a T-Mobile fica com um lucro de 1.000 e a Verizon fica com um lucro de 750. Se ao contrário, se é 40 implementado pela Verizon e 30 pela T-Mobile, o lucro da T-Mobile passa a ser menor do que a Verizon. Se ambas implementam 40 unidades, o lucro delas é igual a 800. Então, a estratégia dominante é rejeitar o acordo e produzir 40. Né? Então, aí temos o jogo da guerra das tarifas, duas empresas, American Airlines e United Airlines, elas têm uma decisão, né? Abaixar as tarifas em 50% ou deixar as tarifas como estão. Se as duas empresas abaixam as tarifas, o lucro de cada empresa aérea é de 400 milhões de dólares. Se nenhuma das duas empresas aéreas baixar as tarifas, o lucro de cada empresa será 600 milhões de dólares. Se apenas uma das empresas aéreas baixar as tarifas, uma fica com um lucro de 800, aqui baixa, e a outra com um lucro de 200 milhões. Então, pode-se desenhar aqui a matriz de retornos do problema de teoria dos jogos. Então, se ambas jogam reduzir tarifas, o lucro é 400 para cada um. Se a United Airlines reduz e a American não reduz, a American Airlines se dá muito mal e ela fica receosa de não reduzir. Da mesma forma, a United Airlines vai sentir receio de não reduzir tarefas. Se ambas não reduzissem, o lucro seria 600. Mas uma tem medo de não reduzir e a outra reduzir, logo
as duas vão reduzir as tarefas e ficar com um lucro de 400 milhões. Então, existem outros exemplos de aplicação do dilema dos prisioneiros, que é uma espécie de exercício sobre os oligopólios. Seria a guerra dos anúncios. As empresas gastam milhões em anúncios de televisão para obter segmentos de mercado. Cada anúncio da empresa anula os efeitos da outra e o lucro de ambas as empresas cai por causa dos anúncios, né? Então, se um anuncia, a outra anuncia, quem anuncia vence, a outra fica com receio de não anunciar. Então, a Organização de Países que Exporta Petróleo, um cartel, né? Eles tentam agir como um cartel para limitar a produção de petróleo, para aumentar os preços e os lucros, né? Mas os acordos às vezes são quebrados quando alguns países individualmente rejeitam esses acordos, né? A corrida armamentista entre duas potências, produzir ou não produzir bombas nucleares, por exemplo. O país tem um alto custo para produzir bombas, ele poderia não produzir, mas ele tem medo de o outro produzir e ele ficar à mercê. Então, ambos produzem, né? E outros exemplos, né? Então, o dilema dos prisioneiros e o bem-estar social, existe a falta de cooperação no equilíbrio de oligopólio. Então, é ruim para as empresas de oligopólio, pois isso evita que elas atinjam os lucros do monopólio. E é bom para a sociedade, pois se está mais perto do resultado da eficiência social, o mercado se aproxima de um mercado competitivo e o preço está mais próximo do custo marginal. Em dilemas de outros prisioneiros, a incapacidade de cooperar, pode reduzir o bem-estar social. Então, aquela questão da corrida armamentista e de uso excessivo dos recursos comuns são exemplos, né, de como isso pode dar um resultado negativo para a coletividade. Outros exemplos aqui, campanha de anúncios negativos. Temos 2 candidatos, RD. Se R publica um anúncio denegrindo D, 3.000 pessoas a menos votarão em D, e 1.000 destas pessoas votarão em R, e o resto se absterá, né? Se D publicar um anúncio negativo atacando o R, o R vai perder 3.000 votos, D ganha 1.000 e 2.000 pessoas se abstêm. Então, os 2 candidatos eles poderiam fazer um acordo, uma espécie de trégua e interromper os ataques mútuos. Eles vão cumprir esse acordo, né? A estratégia dominante é publicar anúncios de ataque, né? Pois se você não publicar, você vai ser atacado e vai perder, né? Então, o equilíbrio é esse, né? Então, o equilíbrio de Nash seria quando ambos os candidatos publicam anúncios de ataque. Efeitos sobre o resultado da eleição seria nenhum. Os anúncios de um lado anulam os efeitos de um anúncio para o outro. Todavia, para a sociedade, o resultado é negativo, pois o menor número de eleitores, né, vai participar do processo democrático, a maior apatia sobre a política, o descontentamento geral da população. Então, isso leva a uma redução aí do bem-estar social. Então, por que às vezes as pessoas cooperam? Quando o jogo é repetido muitas vezes, a cooperação pode ser possível, porque existirá uma convergência. Se isso ocorre pontualmente, os stakeholders vão se sentir receosos. Se é uma prática corrente comum, pode ocorrer o acordo. Então, 2 estratégias podem levar à cooperação. Se o seu concorrente rejeitar em uma rodada, você rejeita em todas as rodadas subsequentes, né? E tem o olho por olho, né? O que quer que o seu concorrente fizer em uma rodada, você o faz na rodada seguinte. Então, são situações que na prática se verificam e que acabam levando a essa cooperação. Nós temos aí uma política pública quanto aos oligopólios. Eu já havia dito no início da aula a questão do órgão aqui no Brasil, do CAD, da Defesa da Livre Concorrência, né? Então, os governos, às vezes, podem melhorar os resultados do mercado. Um dos 10 princípios da economia que nós abordamos na segunda aula do nosso curso. Então, em oligopólios, a produção é muito baixa e os preços são muito altos em relação ao ideal social.
Então, a função para os formadores de política é promover a concorrência, impedir essa formação de conluios e trazendo o resultado do oligopólio mais próximo possível do mercado competitivo, que seria o resultado eficiente para o mercado. Então, esses setores do Estado eles podem regular as atuações das empresas em um dado mercado para aproximar o máximo possível aquele mercado de um mercado competitivo. Então, temos a restrição quanto ao comércio, a legislação antitrust, a lei antitrust Sherman de 1890, nos Estados Unidos, né, que proíbe o conluio entre concorrentes oligopolistas, e a lei antitrust de 1914, que tem os direitos reforçados de indivíduos prejudicados por acordos de conluios entre empresas. Né? Então, algumas pessoas criticam esse tipo de leis, né? Embora concordem que, que essa fixação de preços ela pode ser ruim para a sociedade como um todo, mas existe uma preocupação de que essas leis acabem por restringir práticas comerciais que não necessariamente se caracterizariam como trustes, né? Então, aqui no Mankio ele apresenta alguns exemplos. A fixação do preço de revenda, que é o comércio justo. Isso ocorre quando um fabricante impõe limites mais baixos sobre os preços que os varejistas podem cobrar. É muitas vezes contraditória porque parece reduzir a concorrência no varejo. No entanto, o poder de mercado que o fabricante terá será apenas, tem um erro de grafia aí da Cengage Learning, atacado. Os fabricantes não ganham restringir a concorrência no varejo. Então, a prática tem um objetivo legítimo: impedir lojas de descontos de aproveitar dos serviços prestados por varejistas de serviço completo. Temos a determinação de preços predatória. Em determinada empresa, por exemplo, aérea, pode implementar uma prática de dumping, vender com prejuízo, porque ela tem lastro, inércia para aguentar esse prejuízo, para quebrar empresas menores e adquiri-las, né? Reduzindo a competitividade do mercado. Então, esse preço predatório ocorre quando a empresa reduz os seus preços para impedir a entrada ou expulsar um concorrente do mercado, para que ele possa, no médio prazo, implementar um monopólio. Isso é ilegal, sob as leis antitrust, mas difícil para os tribunais determinar quando a diminuição de preço é predatória e quando é competitiva, né? E se reflete, por conseguinte, em benefícios para os clientes. Então, muitos economistas duvidam a guerra de preços seja uma estratégia racional. Trata-se de vender com prejuízo, o que é extremamente caro para a empresa, né? Esse tiro poderia sair pela culatra. Nós temos a questão das vendas casadas, né, que ocorre quando um fabricante amarra dois produtos. Né? Por exemplo, você vai para um restaurante e é obrigado a pagar o couvert artístico, né, de um espetáculo que está ocorrendo naquele restaurante ou naquele bar. Então, no Brasil isso não pode ocorrer, né? Existe uma legislação sobre isso. Então, o fabricante amarra dois produtos e os vende por um preço. Né? Então, você vende... a Microsoft vende um navegador com seu sistema operacional. Os críticos argumentam que a venda casada oferece mais poder de mercado às empresas, ligando produtos fracos com produtos fortes. Outros, ao contrário, afirmam que a venda casada não pode mudar o poder do mercado. Os compradores não estão dispostos a pagar mais por dois produtos juntos do que por produtos vendidos em separado. Então, as empresas poderiam ou podem usar a venda casada para a discriminação de preço, o que não é ilegal, e que às vezes aumenta a concorrência e, por conseguinte, a eficiência econômica. Então, como conclusões da aula de hoje, os oligopólios eles podem acabar parecendo com monopólios ou como mercados competitivos, dependendo da quantidade de empresas e de como ocorre a formação dos conluios. Então, vimos alguns conceitos muito básicos sobre teoria dos jogos, mas eu recomendo que os alunos que se interessarem por essas questões empresariais, a tomada de decisões é uma área muito importante para as empresas. Então, estudar a teoria dos jogos, estudar outras técnicas de apoio à tomada de decisões é algo muito interessante para os gestores, né?
Então, o Dilema dos Prisioneiros, que é um exemplo de jogo com cooperação, ele mostra como é difícil para as empresas manter essa cooperação, mesmo quando isso é melhor para cada uma delas. Então, os idealizadores de políticas usam as leis antitruste para regular o comportamento dos oligopolistas. O próprio escopo dessas leis é objeto de contínua polêmica. Os oligopolistas podem maximizar os lucros se eles formarem um cartel e agirem utilizando o preço e a quantidade de monopólio. Todavia, o interesse próprio leva a cada um dos oligopolistas a buscar burlar esse acordo, né? Então, é difícil para as empresas formarem oligopólios no curto prazo. Quanto maior o número de empresas, mais próximo serão a quantidade vendida e o preço que prevaleceriam na situação de livre concorrência. Então, o Dilema dos Prisioneiros demonstra que o interesse próprio, o egoísmo individual, pode limitar que a coletividade atinja o que é melhor para si, né? Ainda que seja de seu interesse. Então, isso vai ao encontro dos princípios básicos da economia, a questão de que o egoísmo individual acarretaria na satisfação coletiva. A lógica do Dilema dos Prisioneiros se aplica a diversas situações. Os idealizadores de políticas que usam a legislação antitruste para impedir os oligopólios de comportamentos anticoncorrenciais, como, por exemplo, fixação de preços, né? Mas a aplicação dessas leis ainda é controversa. Então, com isso, nós terminamos esse conteúdo sobre a aula de hoje. É importante que o aluno se aproprie de referenciais teóricos, leia o capítulo do Mankey ou de outras obras apontadas nas nossas referências bibliográficas ou de outras obras de qualidade e avance nos estudos, resolva exercícios para que possamos fixar esses conteúdos. Eu agradeço muito a atenção de todas e de todos e até a próxima oportunidade.